E aí, pessoas, bem-vindas. Olá! Tudo bem? Bem-vindos, então, a mais uma palestra da Python Brasil 2021. Desde já agradeço a todos por estarem aqui conosco. Eu sou a Ana Carneiro e eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo bem curto, ondulado nas cores azul e verde. Estou usando uma camiseta preta e no fundo tem uma parede e uma porta. Todas as dúvidas devem ser postadas no nosso canal do Discord. E para ter acesso, basta vocês se inscreverem no evento pelo Eventbrite. O link está aqui na descrição desse vídeo. Nos acompanhem também nas redes sociais, através da @PythonBrasil. E não se esqueçam de usar a hashtag PyBR2021. A programação do evento ela pode ser encontrada no nosso site, que é 2021.pythonbrasil.org.br. Agora nós vamos ter uma palestra com a Mayara Santos Machado. Bem-vinda, Mayara. Muito obrigada, Ana. E é ela que é amante de pizza, forró e Python. Atualmente Data Engineer no Mercado Livre e também faz parte do PyLady Sergipe. Ela disse aqui na bio dela que ela sempre tenta contribuir para que tenhamos cada vez mais mulheres na área de TI. Ai, já amei. Então, o tema da palestra é usando Airflow para orquestrar sua ETL, ou ETL. E agora é com você, Mayara. Bom, muito obrigada. Bem, boa noite a todo mundo. Como já falou, meu nome é Mayara. Essa é a minha primeira vez aqui na Python Brasil, então, meu debut. Estou muito feliz aqui de estar com todos vocês. Espero contribuir aqui um pouquinho com algumas informações sobre o Airflow, como a gente pode utilizar para orquestrar nossa ETL. Bem, passo aqui bem rápido, a gente já falou aqui um pouco, né? Eu sou Mayara, eu sei que são as minhas redes sociais. Eu faço parte aqui da PyLady Sergipe, então falando diretamente aqui de Sergipe. Um beijo aqui para todas as meninas PyLadies. Muito obrigada aí por todo o incentivo e vamos nessa. O que a gente vai abordar hoje? Vou iniciar fazendo uma breve introdução, né, da motivação da minha talk hoje. Vou falar um pouco sobre o que é ETL, para aqueles que não estão tão acostumados com o termo. Um pouco sobre o Airflow, para dar uma iniciada, falar um pouco dos conceitos que eu abordei aqui nos exemplos, para daí, então, trazer alguns exemplos da aplicação de ETL junto com o Airflow e algumas ideias de próximos passos. Bem, vamos lá. Essa talk surgiu para mim como uma ideia, porque em algumas conversas que eu já tive assim, com algumas pessoas que não necessariamente da área de dados, sobre a possibilidade de utilizar o Airflow para automatizar e orquestrar as etapas de ATLs e de pipelines de dados no geral. E aí eu falo que não necessariamente só pessoas que estavam trabalhando com dados, porque a gente vê em diversas situações aqui, aplicações, onde a gente vai ter aquela movimentação de pegar dado de uma origem e fazer alguma transformação, algum processamento e disponibilizar num outro local, seja por projeto de estudo ou algum projeto pessoal. E tem sempre aquele processo de ter que fazer um script em Python e ficar executando várias vezes, e acaba sendo um pouco repetitivo e dando um certo trabalho. E aí, conversando, eu vi que algumas pessoas não conheciam, né, como o Airflow poderia facilitar um pouco esse trabalho. E então, eu resolvi trazer aqui para a gente um exemplo
para aquelas que têm aí seus scripts de ETL, já tem alguns processos que estão fazendo em alguns projetos, sei lá, fazendo alguma análise de sentimento e consumindo a API do Twitter ou qualquer outra API assim que está fazendo esse processo para disponibilizar dados. E aí eu vou trazer aqui um pouco de exemplo, lembrando como a engenharia de software pode ajudar a gente aqui a construir códigos que, aliado com alguns batteries que o Airflow nos dá, que facilita todo esse processo de pipelines e de ETL. E aí, né, no exemplo que eu estou trazendo aqui, a gente vai ver um ETL onde vai ter um consumo e gestão de informações vindo de uma API que traz informações sobre personagens de Rick and Morty, e aí aqui, meramente ilustrativo, utilizei Rick and Morty aqui no exemplo justamente só porque é um desenho que eu gosto, então, meramente ilustrativo, mas para simbolizar como é que a gente poderia fazer um processo de bater numa API, fazer algum processo de validação de paginação, ou como é que poderia lidar com a autenticação, essas coisas. Fazer uma transformação utilizando o PySpark, e aí aqui também, novamente, só uma demonstração de como é que a gente poderia utilizar, né, fazer a conexão com o PySpark, e fazer um processo de carga desse resultado no banco relacional, aí aqui foi o Postgres. Mas bem, afinal, que é ETL, que eu tanto estou falando desde que iniciei, está no título da palestra, e eu estou aqui só repetindo, e pode ter aquelas pessoas que não estão tão acostumadas assim com o termo ETL. E aí, que ETL é, na verdade, uma sigla, né, para Extract, Transform and Load. Né, em português, ali, extração, transformação e carregamento. Basicamente, é um processo de dados onde a gente tem uma movimentação partindo de uma origem, onde você vai fazer ali uma extração, realiza uma transformação, e, enfim, carrega esse dado em algum local, né? Algum local para você ter a disponibilização depois, seja ele um arquivo no seu local de storage, na nuvem, alguma base de dados. E o ETL, ele é basicamente um tipo de pipeline de dados. Né? Toda pipeline de dados é um ETL? Não, mas ETL é um tipo de pipeline de dados. Então, a pipeline, ela envolve ali um processo ponta a ponta de movimentação de dados. Né? Então, a gente vai ter ali uma fonte, a gente vai ter um destino e acontece alguma coisa ali no meio. E aí, isso pode ser uma pipeline para fazer cópia de dados, transferência, e aí, por exemplo, a gente pode ter os dados armazenados no storage na AWS, né, no S3, e querer fazer algum processo de migração desses dados para o GCS, Google Cloud, para poder fazer algum processamento e jogar no BigQuery, alguma coisa assim. A gente pode estar querendo fazer essa mudança de o arquivo do lugar de storage, de banco de dados, etc. E a gente também pode estar querendo fazer algum processo de enriquecimento ou de combinação de fontes, onde a gente está pegando duas bases de dados e vai gerar ali algum novo valor e vai armazenar numa terceira base que vai ser consumida por terceiros por N valores. Então, assim, a gente tem diversos motivos e a gente poderia estar aplicando ali a pipeline de dados, e a ETL para a gente fazer aquele processo de transformação. Então, eu tenho dado cru, transformo ele ali e carrego. Como eu comentei no início, a gente poderia estar vislumbrando aqui fazer um processo de análise de sentimento. Estou querendo disponibilizar dados ali, uma base de dados para poder treinar o meu modelo. Então, eu vou precisar extrair esses dados de tweets, e aí a API do Twitter ele vai retornar de uma forma diferente, né? Não é exatamente o dado vai estar cru, né? Então, eu vou querer fazer alguma transformação dele ali, então eu aplico o transform, e depois eu disponibilizo ele, seja no arquivo CSV, em algum lugar, ou alguma base, que eu possa depois consumir. E aí a gente viu que eu comentei aqui, são etapas, né? Então, a gente tem algumas etapas no processo, aí na pipeline, que das pessoas com quem eu fui conversando, né, que, como eu comentei, que surgiu a ideia da talk, às vezes a gente tinha lá um script, um Python da massa lá, bonito, direto, que estava fazendo o processo de fazer a requisição,
faz a transformação, joga ali no Panda já direto, faz a transformação da forma como é desejada, gera um arquivo, salva, e aí fica fazendo esse loop e para em situações. Então, eu quero pegar um tema específico ali do Twitter, tem um script. Eu quero salvar numa outra formato, eu tenho que fazer outro. E se eu precisar reprocessar, ou, por exemplo, eu quero pegar de uma data anterior, porque eu vi que o tweet que eu tinha não era válido. Então, não sei, aconteceu alguma coisa da transformação, e eu estou precisando reprocessar. E aí, agora, como é que eu faço? Né? Então, essas são coisas que a gente pode dar uma facilitada quando a gente utiliza o Airflow e divide, segmenta bem bonitinho a nossa ETL. Mas aí, se você não conhece o Airflow ainda, você pode estar se perguntando, Airflow? Eu nunca ouvi falar. Então, eu vou vir aqui apresentar para vocês aqui o Airflow e como a gente pode utilizar para orquestrar aí todas essas etapas. Bem, o Airflow é uma ferramenta open source, que é para criação, agendamento, monitoração de workflows, criada pelo pessoal lá do Airbnb em 2014, por aí. Em 2016, mais ou menos, também ele foi adquirido pela Apache Foundation, né? Então, open source aí. Então, um projeto muito legal, muito robusto. A gente tem aí algumas bases que o Airflow já nos proporciona. Tipo, tem muitas coisas mesmo. E também muito maleável. Né? A gente pode estar fazendo extensão, criando ele da forma como se adequa mais para o nosso problema aqui em questão. E totalmente escrito em Python. Airflow é uma ferramenta em Python, escrita em Python. Você pode rodar as coisas em Python. Para Pythonista, muito legal. Então, uma palavra que eu gosto um termo que eu gosto de utilizar assim, pensando sobre o que é o Airflow oficialmente, é que ele é Configuration as Code. Ou seja, eu consigo configurar como é que eu vou querer que meu workflow funcione com código. Lembra um pouco o InfraCode, quando a gente define lá a nossa infra, que a gente define o nosso workflow. Então, por exemplo, se eu vou querer fazer uma migração de um arquivo do S3 para o GCS, eu vou ter isso lá definido, né, uma etapazinha bem estabelecida como código, o que proporciona que a gente aplique aí alguns conhecimentos de engenharia de software, né, design patterns para estruturar nosso projeto, aplicar testes. Então, abre aí uma margem muito legal de otimização de como é que a gente pode definir os nossos workflows. E aí, entrando um pouco sobre os conceitos do Airflow, de o que ele precisa, assim, né, para a gente poder começar a utilizar. A gente precisa entender os conceitos chaves. O primeiro deles é as DAGs. As DAGs, ela é uma sigla também para Direct Acyclic Graphs. Então, em português, aí são grafos acíclicos, né, diretos. E as DAGs representam um grafo, onde cada nó é uma task, né? E seus vínculos ali, suas arestas, representam relacionamentos e também dependências. Então, aqui na imagem, a gente tem 4 nós, né, que são as tasks na DAG. Então, tem a task A, que uma vez efetuada, concluída com sucesso, gatilha a B e C, que por si gatilha a D. Então, aí a gente tem um workflow definidinho com início e com fim. É muito importante explicar isso, porque para as DAGs, né, Flow, a gente não tem cíclico, né? Como o nome diz, acíclico. Então, eu preciso ter um início e um fim que termina e está ali isolados. Outros conceitos interessantes que a gente vai utilizar bastante são os operadores, os sensores e os hooks. Começando pelos operadores. O que são os operadores? Os operadores representam a task. Então, cada quadradinho daquele, né, na imagem, é um operador, é um operator. E eles meio que definem como a ferramenta vai executar. Então, por exemplo, se eu tenho um comando que precisa fazer uma chamada no bash, eu tenho um bash operator, que vai definir que vai ter ali uma execução no bash.
Então, se eu preciso fazer uma leitura ou fazer uma consulta, rodar um SQL no Postgres, eu vou ter um operator do Postgres para poder executar. Então, os operators, eles definem como é que vai ter como é que vai ser esse funcionamento, o que é que eles vão fazer. Daí que temos os sensores, que são um tipo especial de operadores, né? Eles são meio que uma especialização. Eles são, assim, no seu cerne, operadores, mas a diferença é que eles esperam algum trigger, algum gatilho, que pode ser interno ou externo, para iniciar a execução. Ou seja, posso ter lá meu schedule, posso ter lá minha DAG já rodando, executando, mas aquela task, que é o sensor, ele vai esperar o trigger ser efetuado. E aí, quando a gente fala interno, é pensando que, por exemplo, pode ser alguma outra task própria dentro do Airflow. Então, eu tenho um workflow onde eu preciso esperar que a task de enviar um e-mail seja concluída, né? Eu vou ter o meu sensor interno aqui referenciando aquela task. Ou, no caso de sensores externos, eu gosto muito de pensar do S3. A gente tem um sensor para S3, onde a gente define lá o bucket, um path, e a gente fica aguardando um arquivo chegar naquele bucket. Então, enquanto não tiver um arquivo lá, ele não vai ser gatilhado. Mas no momento que passou a ter um arquivo, gatilha a nossa task aqui, o nosso sensor, que vai poder, então, iniciar a execução. E, por fim, nós temos os hooks, que são eles quem provém as interfaces para os operadores executar. Então, todas essas comunicações externas que a gente tem no Airflow, quem faz a interface é o hook. Então, o operador do S3, o operador faz o gerenciamento, ali a organização do código, mas na hora de fazer a conexão com o cliente no S3, é o hook que tem essa responsabilidade e faz tudo por debaixo dos panos ali. Não tão de baixo, mas a gente consegue definir e ver lá na classe dos operadores. E aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? A gente tem muitos, tem muitos. O problema, se eu não me engano, a gente tem mais de 60 tipos de operadores, e mais hooks e etc. Mas você vê, tem uma variedade muito grande, né? A gente pode tanto mandar script Python ou até mesmo ter conexão com Slack, com Telegram, para ficar mandando mensagem, por exemplo, finalizou um processo, eu quero fazer uma notificação, posso utilizar ali para disparar uma mensagem, ou para mandar tipo, alguma mensagem de erro. É muito variado. E aí, eu gosto de passar num ponto que é só definir o que é e o que não é. Porque, às vezes, quando a gente está iniciando, a gente vê o Airflow podendo fazer tanta coisa, e a gente começa a definir lá o nosso projeto, aí dá para se empolgar e querer criar todo um software ali ao redor e ficar definindo a lógica ali no processamento. Existe essa linha tênue aí, quando a gente está começando. Então, eu gosto sempre de frisar que o Airflow é uma ferramenta de orquestração. Então, ele define configuração do workflow ali. Então, eu vou ter só a definição de, por exemplo, o que é que vai acontecer. Né? Eu vou passar primeiro pela task de disparar um e-mail, ou depois eu vou passar por uma task que vai processar um código em Python, vai gatilhar um código em Python. Mas o Airflow não precisa saber o que está ali naquele código, a lógica que está ali. Ele não precisa saber. Ele só precisa saber que vai executar aquilo ali. Então, o Airflow não é uma ferramenta de processar dados. Então, tanto que ele não tem nem tanto suporte assim para você ficar passando grandes quantidades de dados entre os seus operators. Então, não é o intuito dele. E aí, falei. Vem aqui mostrar pelo menos a primeira carinha da DAG. Como é que a gente tem a estrutura dela. Primeiro, a gente tem ali os args, que a gente precisa definir quais são, por exemplo, o dono. Então, a gente pode colocar ali o nome do domínio, que aquela DAG está fazendo referência. Start date, que a gente pode dizer a partir de qual momento, em qual dia aquela DAG faz referência. E aqui eu acho muito interessante, um caso de atenção, start date, porque a gente pode estar colocando datas
anteriores, né, ao dia de hoje, por exemplo, estou criando a DAG hoje, mas quero referenciar ela desde o começo do mês, eu posso. E o Airflow, ele possibilita também eu passar um outro argumento, se eu não me engano, catch-up, para que eu consiga ativar as execuções prévias também. Então, vamos supor que estou criando agora, mas eu quero que tenha uma execução que seja recorrente desde o dia 1º. Estamos no dia 12, então a gente vai ter 12 execuções aí, supondo que a DAG é uma DAG de execução diária. Então, eu posso fazer isso também, né? Ter o retroativo. A gente pode passar a configuração para disparar e-mail em caso de falha, quantidade de retentativas. Existe uma infinidade, não só essas, existem muito mais outros argumentos, outras configurações que a gente pode adicionar. E super recomendo a leitura da documentação. Assim, a documentação da Airflow é muito boa, assim, para você aprender. Tanto a documentação quanto o código, para você ir descobrindo mais o que é que tem. Mas, enfim, esses são os args padrões. E meio que você vai vendo, quando você começa a definir DAGs e DAGs e DAGs, isso vai ficando um pouco o de código repetitivo. Que a gente vai acabar utilizando isso várias e várias vezes, e aí eu vou querer puxar sobre isso um pouquinho mais lá para o final. Mas, enfim, seguindo, a gente vê ali na definição da nossa DAG, a gente passa esses argumentos, e a gente também passa o schedule interval, né, ali. Então, a gente pode fazer agendamentos de quando que a gente quer que aquela DAG execute. Então, existe já algumas palavras-chave, como, por exemplo, daily, monthly, weekly, para ser tipo diário, mensal ou semanal. Mas também a gente pode passar aí códigos cron tab. Então, se você quiser rodar numa hora específica, ou de 5 em 5 minutos, ou no dia específico do ano, do mês, também aceita uma expressão. E é super tranquilo. É muito legal. E, por final, ali a gente também vai definir quais são as dentro, né? A gente define do if, a gente define ali quais são as nossas DAGs. E depois atribui ali o relacionamento e as dependências. Outros conceitos, assim, também muito interessantes, e que eu acabei utilizando nesses exemplos, são os das variáveis, que é uma forma genérica que o Airflow possibilita da gente armazenar alguns valores no projeto, levando em consideração não secreto. Então, tipo, se você está precisando armazenar chave ou alguma coisa assim de conexão, um segredo, o Airflow recomenda utilizar os connections, né, que também é uma estrutura para armazenar credenciais e são utilizados pelos hooks, inclusive. Então, o hook do HTTP, ele faz uma validação para pegar a connection ID, o do Spark também, para identificar onde é que está, para poder fazer a conexão com o cluster. O Postgres também. Então, se você quer fazer alguma configuração, adicionar alguma configuração de banco, connections. Só que aí a gente tem um asterisco. Como é que funciona a estrutura da Airflow? Ele armazena essas informações tudo no banco de dados por baixo. E as chaves, as senhas, apesar de você abrir a UI lá bonitinha e ver tipo, todos os asteriscozinhos, por default, ele não é tão seguro assim. Então, o Airflow recomenda, inclusive, a utilização dos connections junto com a lib da Crypto, a lib do Python, para poder adicionar na configuração a chave Fernet, para poder dar uma incrementada ali na segurança das chaves quando está sendo armazenada no banco de dados. Claro que também, além disso, você pode expandir aí as configurações e utilizar outros serviços, né, como back-end aí, para poder gerenciar os segredos. A gente também tem o XCOM, ali para fazer cross communications. Então, é uma forma de passar informação entre tasks, porque, por default, no Airflow, as tasks elas devem ser atômicas, né? Eu brinco dizendo assim, é o mundinho da task ali. Ela inicia e termina nela mesma. E não existe essa comunicação por default, onde a task B sabe o que foi de resultado da task A naturalmente. Mas, para isso, a gente pode utilizar o XCOM, né? Para ficar passando alguma informação de uma para outra. Só que, atenção, né? Novamente, o Airflow ele não foi feito para processar dados, nem para ficar passando dados entre as tasks. Então, não é recomendado você passar
grande volume de dados. Então, data frame não é o indicado. É mais questão de, tipo, gerou um ID que eu vou precisar ali na task 2. Eu posso passar ali essa ID. O ideal é que a gente consiga dividir, né, os nossos operators específicos no ponto de que eles contêm as informações que eles precisam ali, né? Então, eles iniciam e terminam. É bom a gente ter essa definição de domínio, né, entre eles. E, por fim, a gente tem ali o conceito de upstream, downstream, para definir os relacionamentos entre as tasks. A gente pode utilizar os métodos do set upstream, set downstreams, ou os operators, né, os sinaizinhos de maior e menor, para definir qual é a ordem e os relacionamentos, né, dependência. Encontre o que você gosta mais, o que você sente melhor, né, utilizando, e fique com ele. Não começa a misturar usando set upstream, depois set downstream, e aí bitwise para lá e para cá. Vamos lá reduzir a quantidade de decidir, né, qual é que a gente quer. E aí, falei. Vamos começar aqui a ver os exemplos, né, de como é que a gente poderia aplicar aqui, pensando na ITL. Tá? Sei demais. Primeiro, só retomando o que a gente vai fazer. Ali esqueci de tirar o textinho, mas vamos lá. A gente vai passar primeiro pela credencial, onde a gente vai adicionar as credenciais que a gente vai precisar nos connections. Então, para a conexão HTTP com a API do Rick and Morty, para a conexão do Postgres e também para a conexão com o nosso cluster, que eu estou utilizando tudo no Docker, então está tudo local. Mas a gente precisa definir lá para poder bater os hooks, conseguirem identificar e estabelecer a conexão. Depois, a gente vai começar a fazer a definição dos operators, tanto para fazer requisição HTTP, né, para consumir na nossa fonte, quanto para fazer o job de transformação e depois a carga no Postgres. E aí, como é que a gente começa fazendo com as conexões? Pela UI, a gente consegue ir lá em admin connections, e vai vir toda a listinha das conexões que você já tem, por default, e aí você pode adicionar mais uma e ir preenchendo. Então, a gente adiciona o Connection ID, o Connection Type e qualquer outra informação que seja necessária para a sua conexão ali. Então, host, porta, password, etc. Fica totalmente livre. Um ponto só de observação é que a nossa ConID, ela não é estritamente única, né? O Airflow, ele não enforça isso, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está fazendo alguma alteração de nome ou fazendo alguma réplica, que pode dar algum probleminha na hora que a gente for pegar, porque vai estar duplicado. E aí, como é que a gente extrai os valores? As conexões podem ser feitas extraindo pelos hooks. Então, se você está usando algum hook específico, né, por exemplo, do Spark, ele já vai fazer isso por você quando você tiver lá seu operator. Mas se você estiver querendo pegar essas informações de conexões fora de algum operator, você pode utilizar o base hook e utilizar o método do getConnection, passando o connection ID que você configurou, né? Então, super tranquilo. E aí aqui é a primeira visão de uma DAG aqui, onde a gente tem dois operators. O primeiro, ele utiliza o Simple HTTP Operator do Airflow para fazer uma requisição GET. E o segundo é um Python Operator que está chamando aquela funçãozinha ali, né, de demonstração. E aí aqui eu queria puxar mais para mostrar como é que a gente puxa o XCOM e depois pega ele em uma outra task, né? Aqui no Simple HTTP Operator, eu posso passar ali a flag para o XCOM push, que é assim que ele vai passar o resultado do response para o XCOM. E lá na minha Python Operator, eu posso prover o contexto, né? Informar para o operator que eu quero prover o contexto e pegar pelo XCOM lá nos callbacks. E aí, aqui, pensamentos a serem feitos. Isso aqui é mais ou menos uma visão de como é que fica lá pela UI. A gente vai lá nos detalhes da task, vai ter log e também informação do XCOM.
Como eu fiz uma requisição aqui, a HTTP, eu vou ter ali, por padrão, a chave return value, que é o nome que a HTTP, assim, o HTTP Operator coloca, e o valor do response ali, o meu JSON. A imagem não mostra que não coube, mas a gente consegue ver que tem muito dado ali, né? 671 objetos foram retornados no results. E a gente também pode ver que tem ali um pagination, né? Então, tipo, não estou lidando muito bem com isso já com o meu simple HTTP Operator, porque o Airflow não fez esse operator para isso. Ele é muito bom para a gente poder dar gatilho, né, para alguma outra uma API assim durante alguma sinalizar, né, nível de processo. Mas ele não vai fazer o gerenciamento do arquivo, não vai fazer o gerenciamento de paginação. Então, esse exemplo aqui, eu resolvi pensar além. E aí aqui tem um pouco da prática, do exercício de imaginação. E resolvi criar o meu próprio operator, né? Que foi meio que uma licença poética também para mostrar como é que isso seria feito. É claro que isso poderia ser facilmente resolvido com Python Operator, sem precisar criar um operator específico. Mas eu queria poder mostrar para vocês também como, quando você encontra um caso que nenhum operator poderia solucionar, mas você vê que tem ali ou um que é similar, você pode estender, né, e implementar a sua própria configuração, ou você pode criar ele do zero, importando do Base Operator, porque todos os operadores, eles herdam do Base Operator. E aí, aqui no meu HTTP to Local Operator, eu tomei a liberdade de adicionar ali uma configuração para lidar com paginação. Então, eu recebo um booleano informando se é paginado ou não. E também, né, eu estou fazendo sobrescrevi o execute para poder fazer esse processamento da paginação. E, além disso, eu percebi, né? Porque o XCOM mostrou que ficou muitas informações ali no meu de informação que veio da minha API. E, como eu comentei, o Airflow não é um local para poder fazer isso. Então, eu decidi que eu vou querer escrever o meu arquivo, escrever um arquivo com o resultado. Então, coloquei essa implementação aqui também no meu operator. Novamente, poderia estar fazendo isso com o Python Operator, poderia. Mas, expandindo aqui os cenários, a gente vê que os operators, para poder fazer a comunicação, ele utiliza o HTTP hook. Então, eu estou fazendo uma conexão externa, utilizo um hook. E aí, aqui, como eu estou escrevendo o arquivo local, então eu não estou utilizando nenhum hook. Mas pensando assim, explorando, eu poderia estar querendo escrever esse arquivo no S3. Então, eu poderia importar o S3 hook do próprio nativo do Airflow e implementar aqui também, né? Fazer a chamada para ele, pegar a conexão do S3 e fazer a escrita desse arquivo no bucket, né? Assim, super tranquilo também, a gente pode estender. Isso é algo que eu acho muito interessante do Airflow, né? Ele te dá muitas baterias, assim, muitas coisas você pode fazer, mas também ele é super aberto para você poder evoluir e personalizar, né? Customizar, fazer o que você precisa aqui também. E há um ponto assim, interessante. O Airflow utiliza o log padrão do Python, a biblioteca log. Então, se você quiser continuar utilizando, normal. Se você quiser dar um boost, você pode modificar aí as configurações no arquivo de configurações do Airflow, ou poder dar um improve aí e utilizar qualquer outra lib de login que você prefira que rode no Python. Também não tem problema, você pode aplicar isso para os seus operators aqui, modificar na configuração, nos arquivos de configuração da Airflow. E aí, como é que o login ele é observado? Lá na UI, para cada task, você pode entrar lá e ver os arquivos de login. Sem problema. Então, ele vai estar ali passando o login que iria ser escrito, sei lá, no arquivo, você pode mandar também, né, dependendo da configuração. Você também pode verificar ele na UI. E aí,
processando aqui, né, para o exemplo, querendo fazer alguma transformação. Vamos lá no nosso operator customizado, a gente escreveu um arquivo. Então, criei aqui 2 jobs, né, 2 arquivos do PySpark para fazer outra transformação. Então, ele faz a leitura do arquivo no path de arquivos cruz, né? Vamos chamar assim de cruz, como veio. Faz ali a transformação, fiz a transformação aqui para fazer uma modificação de nome, de coluna, e ele salva no local ali de Transformed File Path. Então, tipo, todos os arquivos transformados eu posso estar mandando ali para um ponto, né, para um diretório específico, para um local. E aí, o meu job de carga, ele vai fazer sempre a leitura dos arquivos transformados. Poderia acrescentar alguma coisa, só botei um show. E faz a carga no banco. No meu banco no Postgres, pela conexão com o PySpark. É interessante essa forma, assim, voltando a pensar, né, essa separação, justamente pelo aquele ponto que eu comentei no início sobre como é interessante e o Airflow, a gente tem essa visão de que as tasks precisam ser atômicas e isoladas ali entre si. Elas precisam fazer o que elas precisam fazer sozinhas. Então, nessa forma aqui, dessa separação, a gente tem ali o processo de transformação que vai estar sempre ali, né? Eu não faço nada fora disso, eu só estou fazendo transformação. Se mais para frente eu precisar fazer uma retransformação, porque eu identifiquei que os arquivos colhidos do dia 11 não estavam bons, eu posso mandar executar novamente, né? Então, sem problema. Eu tenho aquela separada também, se eu quiser evoluir, se eu quiser fazer essa modificação, não tem essa interferência. E aí aqui como ficaria a minha ETL no final, né? Eu teria ali 3 etapas, né? A primeira etapa para fazer a ingestão e utilizando o operator customizado. Em seguida, a gente teria o Spark Submit Operator para eu passar qual é o job de transformação. Então, ali está o caminho, mais ou menos, do arquivo do job no meu cluster. Ele faz ali faz o disparo, passando configuração, né, o conf, passando jars também. Eu consigo fazer isso aqui. E o minha terceira task, que está fazendo ali o processo de load, também está gatilhando, passando alguns argumentos que eu também posso pegar lá no meu arquivo de job. Lembrando, essa é uma das formas que você pode fazer. Eu posso ter um Python operator ali no lugar. Posso ter 2 Python operators, né? Um para fazer a coleta e salvar no arquivo, e o outro para fazer a transformação e salvar. Posso utilizar ali o Postgres Operator também para poder fazer essa comunicação com o banco. Posso também. Posso fazer um Python operator para subir uma instância da AWS e gatilhar o job do lá e acompanhar do lá. Posso também. O importante é lembrar que aqui no Airflow a gente define as configurações do que a gente vai fazer, né? Eu não estou definindo aqui na DAG qual é o processamento que vai ser feito. Eu defino que eu vou gatilhar um job tal no cluster tal, né? É essa infra aqui que eu vou utilizar nesse schedule aqui, e eu posso fazer o acompanhamento, né, do monitoramento pela UI no Flow. E aí, só algumas ideias de o que mais que a gente poderia vir a partir daqui, né? Porque ali a gente já tem a nossa ETL, já vai rodar, vai ficar executando ali, rodando diariamente. Então, show. Mas indo além, né? Eu poderia estar adicionando aqui, fazendo a configuração do cripto, fazendo a configuração do login, adicionando alguma outra lib no Python que seria interessante aqui, dado o seu projeto. Também poderia estar evoluindo muita experiência de declaração de DAGs, porque, como vocês puderam observar, a gente vai ver ali alguns pontos que são bem repetitivos. Então, ali eu declarei uma DAG, então tem meus args default, a minha estrutura de DAG ali, mas pensa num cenário onde você está, né, rodando 3 jobs, 5 jobs. Então, vai acabar virando um processo de criar muitas DAGs, muitos arquivos com muito código repetido, né? De que formas a gente pode
otimizar essa geração de DEG. Uma coisa que a gente tem em engenharia de dados é a famosa fala do engenheiro de dados não deveria passar muito tempo desenvolvendo lá, escrevendo DEGs. Né? Então, a gente poderia pensar em uma abordagem com Jinja, a gente poderia aplicar alguns padrões, design patterns, para a criação de DEGs, então talvez uma DEG Factory, aproveitar um pouco dos conhecimentos de software engineering e aplicar aqui também para o projeto. A gente também pode adicionar testes unitários para os componentes que a gente cria, testes de validação das nossas DEGs, assim, muito importante, a gente não pode esquecer dos testes, porque como todo código, a gente precisa prezar pela qualidade do que a gente está fazendo e também fazer os testes para garantir que está tudo funcionando como deveria. E era isso, gente. Muito obrigada. Espero ter dado aqui alguns insights para vocês que têm alguma pipeline, algum projeto que está rodando que tem esse processo repetitivo de extração e guardando dados, né, armazenando. E espero ter tido apresentado um pouco da Airflow. Existe muito mais e a gente pode explorar muito mais aqui. E eu deixo aqui as minhas informações de contato. Então, está aberta para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, pensar em algumas sugestões de coisas que a gente pode fazer. E também deixo meu canal aberto, porque lá no Meli, né, como a gente chama o mercado, a gente tem vagas, temos vagas. E para todos, né, na área de dados, engenharia de software também. Então, quem tiver interesse e quiser conversar comigo, estou com o contato aberto. Meninas, meninas em dados, ou quem tenha vontade de participar e quer algum incentivo, quer conversar, quer saber mais sobre as vagas, pode vir conversar comigo. Como eu comentei, eu sou super go for it. Quero mais meninas aqui para a gente dominar a área. É isso, obrigada. Pela palestra, Mayara, foi muito massa. Assim, gratidão por estar compartilhando conosco, né, seus conhecimentos. E agora vamos de perguntas. Deixa eu ver aqui. A Liz Barreto, PyLead também, se não me engano, pergunta. Ela gostaria de saber como que foi que você, Mayara, começou a carreira como engenheira de dados e quais as dicas que você dá para quem está começando, quem está dando os primeiros passos nessa área. Também agradeceu pela palestra. Muito obrigada, Liz. Bem, eu sou bem nova na área de dados, né? Estou aqui fazendo meu primeiro aninho ainda na área. Eu trabalhei com Python, como desenvolvedora por pelo menos uns 3 anos, quase 4 anos, mas sempre tive muito interesse, então eu ficava estudando e fazendo meus projetinhos por fora. E eu acho que o que me fez começar mesmo foi dedicação, fazendo esses projetos. Então, por exemplo, aproveitando a faculdade, aproveitando as oportunidades para ficar explorando e conhecendo mais um pouco o que eu podia trazer aqui para a vida de curiosidade, e me metendo também com projetos open source. Então, assim, é uma porta de entrada muito boa, porque você vai conhecendo o código dos outros, você vai conhecendo também as oportunidades que tem e entendendo quais são as ferramentas, quais são os desafios, vai conhecendo gente também. Acho que, assim, a PyLadies também teve um papel muito importante para mim de incentivo e de estar ali comigo, sabe? Me incentivando e compartilhando eventos, compartilhando conteúdo, material. E, então, assim, para todo mundo que está aí iniciando e ainda não sabe muito bem por onde começar, eu indico documentação, projetos open source e a comunidade. Acho que assim a gente tem muito conteúdo bom mesmo na comunidade. E muita gente assim dispostas e aberta assim para incentivar e abraçar a gente. Inclusive PyLadies. Então, eu acabei não falando, mas eu sou também do PyLadies Curitiba. Então, sou suspeita a falar. Ai, que ótimo. Então, temos tempinho para mais uma pergunta só, gente.
Então, vou ler a pergunta do Rodolfo. Ele perguntou qual que sugestão que você dá de ferramenta para trabalhar junto com o Airflow para processar dados. O Sparks Operator, por exemplo? Spark usando o Spark Operator, por exemplo? Pronto, eu vou dizer depende. Aí aquele famigerado depende. O que você vai estar processando? É uma grande quantidade de dados? Porque se for uma quantidade pequena, talvez o Pandas ali, o NumPy, ele já vai servir para você. Então, utilizar ali um Python Operator que está fazendo integração com scripts em Python rodando Pandas, o NumPy ou alguma coisa assim, já vai servir para você. Você está partindo para Big Data, tá começando a mexer com grandes quantidades de dados, o PySpark vai ser assim, vai quebrar o seu galho, porque ele que vai dar um help para você conseguir processar de forma mais otimizada, dividir em cluster, memória, e a partir daí você pode utilizar, então, o Spark Operator. Você também pode utilizar o Bash Operator para gatilhar os comandos, né, do Spark pelo Bash. Você também pode utilizar o Python Operator para fazer alguma integração com alguma plataforma de nuvem. Então, por exemplo, você quer fazer alguma integração com o EMR. Você está rodando seus projetos, seus jobs Sparks no EMR. Você pode utilizar alguma lib Python que faz alguma integração para poder fazer o gatilho e utilizar o Python Operator também. Eu acho que, assim, de início, se você está montando o seu cluster, está no Docker, está na sua máquina, o Spark Operator vai servir muito bem para você. Né? Vai estar lá tudo no caso, você só vai precisar adicionar as configurações nas connections. Então, espero ter ajudado. Muito obrigada, Mayara. Se puder, cola lá no nosso Discord ali da trilha. Tem mais algumas perguntinhas lá para você. E é isso. Eu agradeço pela sua participação, pela palestra. Agradeço também ao Tiago e à Monize, que são os intérpretes, desculpa. E, pessoal, esse ano não teve taxa de inscrição, né, para o evento da Python Brasil. E por isso, você pode estar doando, né, para a ONG Mães da Favela. Tem esse QR Code, ou para aqui do outro lado, você pode estar escaneando o seu celular e estar fazendo a sua doação. Daqui a pouco temos mais palestra, vai ser palestras relâmpago, bem legal, e eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até mais! Tchau, tchau!